Julie Andrews, a soprano angelical que conquistou o mundo e se tornou um ícone inesquecível, tem cativado gerações por mais de 7 décadas. Sua jornada inacreditável, de uma menina cantando em abrigos de guerra a uma lenda vencedora de um Oscar que definiu nossa infância com Mary Poppins e A Noviça Rebelde, é pura magia. Mas por trás daquele sorriso atemporal e daquela voz de cristal, esconde-se uma dor secreta, uma devastação que quase a destruiu por completo e que esteve prestes a acabar com o dom que a tornou quem ela é. O que realmente aconteceu com a mulher cuja voz iluminou o mundo? E por que ela manteve a verdade mais dolorosa de sua vida enterrada por tanto tempo? Hoje, aos quase 90 anos, parece que essa dor nunca a abandonou. Julie Andrews não nasceu sob os holofotes. Muito antes de o mundo a enxergar como a encarnação da música e da graça, ela era simplesmente Julia Elizabeth Wells, uma menina frágil crescendo à sombra de segredos, vergonha e de uma dor pesada demais para um coração tão jovem. Nascida em 1935, ela passou os primeiros 14 anos de sua vida acreditando que Edward Charles Wells, o homem gentil e carinhoso que ela chamava de pai, era seu verdadeiro pai. Ele lhe dava uma sensação de segurança que ninguém mais podia dar. Mas então chegou o momento que despedaçou o tecido de sua identidade. Em uma noite de 1950, sua mãe, Bárbara, sentou-se com ela e revelou a verdade. Julie era o fruto de um caso. O homem que a amou e a protegeu não era o homem que a havia dado a vida. Essa revelação não foi apenas dolorosa. Foi uma detonação. Descobrir que sua própria existência nasceu de uma traição, que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira, é uma ferida emocional que o tempo não cura. Apenas te ensina a escondê-la melhor. Mas essa não foi a única escuridão que Julie carregava. Depois que seus pais se separaram durante o caos da Segunda Guerra Mundial, ela foi morar com a mãe e o novo padrasto, Ted Andrews. Ted, um artista de vaudeville, reconhecia sua voz dourada, mas trouxe consigo uma presença muito mais sombria e aterrorizante. A família vivia na pobreza da guerra, escondida em bairros de Londres destruídos por bombas, onde a esperança era um luxo e a segurança uma ilusão. E então veio o pesadelo. Ted, bêbado e instável, cruzou uma linha que nenhuma criança deveria enfrentar. Não uma, mas 2 vezes. Não foram incidentes isolados. Foram traumas enterrados em sua memória como explosivos, silenciosos, mas devastadores. A partir daquele momento, ela trancava a porta de seu quarto à noite, não por pudor, mas por sobrevivência. É um detalhe tão cru, tão doloroso, que décadas depois ainda carrega o peso de tudo o que ela nunca se atreveu a dizer em voz alta. A infância de Julie não foi apenas difícil. Foi fraturada, ferida e irreversivelmente manchada pelo medo. E, no entanto, em meio a esse caos, havia uma coisa inquebrável: sua voz. Clara como cristal, ela atravessava a dor como a luz atravessa a escuridão. Essa voz não era apenas um dom, era sua salvação. Deu a ela uma maneira de existir para além do trauma, um lugar onde ninguém podia tocá-la. Apesar do dano que lhe causou, Ted Andrews reconheceu seu talento e a empurrou para o palco. E aí reside a cruel ironia. Seu caminho para a grandeza começou sob o controle do mesmo homem que havia traído sua confiança. É uma verdade quase impossível de suportar. A ascensão de Julie não nasceu dos aplausos, mas da resiliência. Uma resiliência silenciosa, desesperada e determinada a tudo o que tentava silenciá-la. E de alguma forma, milagrosamente, ela cantava. Ela não escolheu a sua voz a escolheu. Em uma infância marcada pela traição e pelo medo, onde o silêncio se tornou um escudo e a sobrevivência um ritual diário, algo milagroso começou a surgir de dentro de Julie Andrews. Uma voz não apenas linda, mas transcendente. Seu padrasto, Ted Andrews, profundamente falho e dolorosamente complexo,
Foi o primeiro a reconhecer o talento extraordinário na menina frágil que vivia sob seu teto. Sua voz não era apenas bonita. Era pura, radiante e etérea, poderosa e precisa demais para alguém tão jovem. Soava como se viesse de um lugar para além da dor. E talvez viesse. Cantar se tornou o único lugar onde ela podia existir intocada, intacta, um refúgio sagrado forjado no caos. Seu dom não nasceu da alegria, mas da necessidade. Decidida a moldar esse raro talento, Julie foi matriculada na Connie Ripman School, um refúgio para jovens prodígios. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando ela começou a treinar com Madame Lillian Stiles Allen, uma soprano reverenciada com a disciplina de um sargento e a ternura de alguém que entendia o talento ferido quando o via. Julie a chamaria mais tarde de sua terceira mãe, um título que carregava tanto respeito quanto um profundo peso emocional. A forja de um ícone, entre o triunfo e a traição. Sob a exigente, mas maternal, tutela de Madame Lillian Stiles Allen, a voz que antes era um frágil sussurro de esperança começou a se transformar em uma força da natureza. Seu registro vocal era assombroso, sua afinação incrivelmente precisa, seu tom tão claro que podia cortar o silêncio. Stiles Allen acreditava que Julie estava destinada a brilhar em Mozart e Rossini. Julie brincava que sua voz era tão aguda que podia chamar cachorros, mas por trás do humor se escondia um fogo implacável. Ela praticava até a garganta doer, viajando sozinha pelo frio para ter aulas em quartos iluminados a gás, onde o ar gelava suas mãos. Jamais parou. O mantra de sua mestra ecoava em cada nota. O amador trabalha até acertar, o profissional trabalha até não poder errar. Julie vivia essa verdade. Sua voz não foi simplesmente treinada, foi forjada como aço. Com apenas 12 anos, fez sua estreia profissional no London Hippodrome, enfrentando a intimidante área Jesus Titânia com tanta maestria que deixou a plateia sem fôlego. Não era uma criança imitando adultos, era uma criança os ofuscando. E com apenas 13 anos, ela se apresentou sozinha no majestoso palco do Royal Command Variety Performance, cantando para o rei George VI e a rainha Elizabeth. Foi a solista mais jovem a se apresentar lá. Mas mais do que um marco, foi uma mensagem. Uma menina forjada na dor havia encontrado seu poder. Não eram os primeiros passos de uma carreira, eram terremotos. Saltos gigantes para um mundo que ela estava destinada a refazer à sua imagem. E, no entanto, por trás do brilho e da perfeição, ainda havia uma sombra em seu olhar, uma disciplina que beirava o desafio, uma calma que não nascia da confiança, mas de alguém que entendia como era fácil perder tudo. Ela cantava no palco, no rádio, em pantomimas, não apenas porque amava, mas porque precisava. Cada nota era precisão, cada atuação uma armadura. O mundo aplaudia o prodígio, mas por trás de cada ovação havia uma menina que uma vez trancava a porta de seu quarto por medo. Agora, de pé, ela cantava não pelo aplauso, mas pela libertação. A cada respiração, recuperava o que a vida havia tentado silenciar. Um coração partido e o nascimento de uma lenda. Embora tenha sido despedaçada na infância, Julie Andrews nunca permitiu que essa fratura a definisse. Ela a moldou em algo eterno. Seu caminho para a grandeza não foi uma ascensão elegante, mas uma brutal batalha morro acima, pavimentada com a rejeição, a solidão e o desafio silencioso de uma garota que se recusava a ser silenciada. Com apenas 19 anos, ela deixou para trás a neblina da Inglaterra para enfrentar o desconhecido na América. Era 1954, sem contatos, sem rede de segurança, apenas com uma voz clara como cristal e um espírito afiado pela sobrevivência. Julie subiu ao palco da Broadway em The Boyfriend e desarmou todos na sala. Os críticos a elogiaram, o público chorava, e assim nasceu uma nova estrela. Seu brilho era impossível de ignorar. Ela ganhou um prêmio de teatro,
Mas isso foi apenas o começo. O auge veio 2 anos depois com My Fair Lady, um papel tão exigente que havia intimidado estrelas consagradas. No entanto, Julie, com apenas 20 anos, o interpretou com uma graça assombrosa. Como Eliza Doolittle, ela não apenas atuava, ela se transformava, evoluindo a cada noite diante dos olhos do público. A produção foi encenada mais de 2.700 vezes. A Broadway não apenas aplaudia, se rendia a ela. Mas justamente quando Hollywood a procurou, o sonho se torceu em uma angústia. Quando chegou a hora da adaptação para o cinema, Julie foi friamente ignorada em favor de Audrey Hepburn. Uma decisão impulsionada não pelo talento, mas pelo poder da fama. Foi uma traição esmagadora. Julie havia entregado sua alma a Eliza e agora o papel lhe era tirado. Esse tipo de rejeição poderia tê-la destruído, mas o destino, ao que parece, estava simplesmente abrindo espaço para algo maior. Walt Disney havia testemunhado sua magia no palco e soube que estava diante de sua Mary Poppins. Ele lhe ofereceu o papel, chegando a atrasar a produção para que ela pudesse dar à luz. Ainda lidando com o golpe de My Fair Lady, Julie hesitou, mas quando finalmente disse sim, o destino abriu os braços. Mary Poppins explodiu como um fenômeno cultural. A atuação de Julie foi sutil, mas profundamente emotiva, caprichosa, mas comovente. Ela ganhou o prêmio da Academia de Melhor Atriz, superando ninguém menos que Audrey Hepburn. Não foi uma vingança, foi justiça poética. Ela havia conquistado Hollywood não jogando seus jogos, mas honrando sua verdade. E não parou por aí. 1 ano depois veio A Noviça Rebelde. Como Maria, ela se tornou o coração de um filme que transcenderia gerações. Sua imagem, de braços abertos no topo de uma montanha austríaca, ficou gravada na história do cinema. Mas a beleza na tela escondia a brutalidade por trás dela. Cada tomada a deixava machucada, atingida pelas rajadas dos helicópteros, encharcada de suor. Mas Julie nunca reclamou. Sabia que a arte verdadeira, exigia tudo. O filme arrecadaria mais de 286 milhões de dólares e ganharia 5 Oscars. Mas mais do que números, deu ao mundo um novo símbolo, não apenas de alegria, mas de perseverança em sua forma mais pura. Julie não buscava a fama, ela buscava sua voz, sua liberdade e um lugar no mundo onde pudesse ser ela mesma. O tesouro escondido de Julie Andrews. Julie Andrews não buscava a fama, mas sim construía uma vida. Cada dólar que ganhava era economizado e investido, não em luxos, mas em segurança. Comprou uma tranquila casa em Londres e depois um modesto refúgio na Califórnia. Sua riqueza não era ostentação. Ela se acumulava em segredo para um futuro que construía ao lado de seu segundo marido, o diretor Blake Edwards. Juntos, eles superaram tempestades, triunfos profissionais e dramas pessoais. Mas Julie se manteve firme, porque sob o brilho dos holofotes, vivia ainda aquela menina que uma vez converteu uma porta fechada em seu único santuário. Essa lembrança nunca se desvaneceu. Ela lhe dava forças. Com cada papel, cada canção, ela não apenas criava magia, ela estava se recuperando. Sua voz, que se dizia ser tão pura que podia convocar anjos, se tornou seu escudo e sua espada. E nesses anos dourados, ela não apenas brilhava, irradiava. Não porque a fama lhe foi dada de presente, mas porque a forjou da dor e a elevou com seu canto. O silêncio que destruiu a rainha da canção. No auge de sua graça, quando Julie Andrews parecia ter tudo, fama, fortuna e um legado de ouro, uma tempestade silenciosa se formava, prestes a quebrar o núcleo de seu ser. À primeira vista, sua vida parecia encantada. Uma carreira dourada pelos aplausos, personagens amados e reverência internacional. Mas o destino tem uma forma cruel de testar até os mais fortes. E a prova de Julie chegou. Não com um trovão, mas com um sussurro, uma rouquidão quase imperceptível no início. Foi o começo de um declínio inimaginável.
A mulher cuja voz havia cruzado casas de ópera, encantado plateias reais e definido gerações inteiras em Mary Poppins e A Noviça Rebelde, essa voz começou a falhar. Em 1997, enquanto atuava na Broadway em Victor Victoria, Julie procurou aconselhamento médico para o que os médicos chamaram de nódulos vocais benignos. O prognóstico parecia inofensivo. A cirurgia recomendada, rotineira, segura. Mas o que veio depois foi o oposto. O procedimento danificou suas cordas vocais de forma irreparável, transformando a soprano celestial em um frágil suspiro. Não foi apenas a perda de um som, foi a anulação de sua identidade. Ela acordou da operação não para sentir alívio, mas para sentir a ausência. O silêncio não era externo, vivia dentro dela. Julie descreveu o momento como uma morte em meu interior. Ela tentou de tudo. Mais 4 cirurgias, consultas com os melhores especialistas, orações sussurradas em particular. Nada pôde restaurar o que lhe haviam tirado. Em público, mantinha a compostura. Em particular, desmoronava. O luto era sufocante. Arrastava-se pelas horas de silêncio, preenchia os espaços vazios onde antes havia música. Sua risada, antes espontânea, se tornou medida. Suas aparições públicas, embora polidas, eram cada vez menos frequentes. A voz que uma vez iluminou teatros inteiros, agora mal iluminava uma sala. Em 1998, Blake Edwards, seu marido e parceiro criativo, revelou o que ela mais temia. Nunca mais voltaria a cantar. Seu lar, antes cheio de melodias e risadas, agora guardava um silêncio que nenhum dos dois podia consertar. Julie ficava olhando para o teto à noite, chorando não por uma carreira, mas por uma parte de seu ser. Mais tarde, confessaria em entrevistas com voz baixa que sentia que uma parte dela havia morrido, não em um sentido metafórico, mas daquela forma visceral e dilacerante que te despoja de seu propósito. Quando a terapia não conseguiu aliviar a dor, ela recorreu à justiça, processou o Hospital Mount Sinai e os cirurgiões que lhe haviam prometido esperança e lhe entregaram um coração partido. A ação alegava que nunca a haviam alertado adequadamente sobre os riscos. O processo legal foi emocionalmente exaustivo, uma nova camada de trauma sobre o antigo. Embora o caso tenha sido finalmente resolvido no ano 2000 por uma quantia não revelada, nenhum dinheiro podia trazer de volta a voz que uma vez comoveu milhões. Nenhuma decisão judicial podia curar a ferida do silêncio. Para alguém como Julie Andrews, cuja essência havia sido sua capacidade de se expressar, se comunicar e se conectar através da voz, isso não foi apenas um revés profissional. Foi uma crise existencial. A reinvenção de uma alma. Imagine que te conhecem a vida toda por uma luz que já não brilha. Imagine tentar se olhar no espelho quando o reflexo já não te reconhece. Foi com isso que Julie teve que viver. Senti como se minha identidade tivesse sido roubada, ela disse uma vez. Não sabia quem eu era sem aquele som. Sua filha, Emma, revelou mais tarde que, nos primeiros anos após a cirurgia, sua mãe às vezes mergulhava em silêncios profundos, retirando-se para o seu interior. Ela não estava com raiva. Estava perdida. E, no entanto, dessa perda surgiu um tipo diferente de clareza. Julie sabia que não podia continuar despedaçada. Ela já havia sobrevivido a coisas mais sombrias antes. Desta vez, em vez de sua voz, ela usaria suas palavras. Despejou seu coração na narração de histórias, coescrevendo dezenas de livros infantis com Emma. Não eram apenas contos para crianças. Eram extensões de si mesma, pequenas canções feitas de tinta e amor. Ela também emprestou sua voz mudada a narrações e animações. A rainha Lillian na franquia de Shrek, a majestosa narradora em Bridgerton. A voz não era a mesma, mas a alma da narradora continuava intacta. Julie Andrews não se deixou vencer. Ela se reinventou, provando que a verdadeira força não reside na voz que se tem,
mas no espírito que se recusa a ser silenciado. Da perda ao propósito inabalável. Mesmo em um registro diferente, sua presença continuava imponente. Em papéis como a rainha Lillian de Shrek ou a majestosa narradora de Bridgerton, Julie Andrews demonstrou que se pode perder as ferramentas com as quais se nasce e ainda assim esculpir novos instrumentos de propósito. Minha voz é diferente agora, mas talvez esteja tudo bem, ela refletiu uma vez. Talvez eu ainda tenha algo a dizer. Mas o mais bonito de tudo é que ela transformou sua tragédia pessoal em uma missão. Ela se tornou uma firme defensora da saúde vocal, financiando pesquisas para a restauração das cordas vocais e apoiando tratamentos inovadores não invasivos. Queria se certificar de que mais ninguém tivesse que suportar o que ela, de acordar um dia e se sentir vazia pelo silêncio. Mesmo na devastação, Julie se recusou a desaparecer. Sua dor nunca se desvaneceu, mas ela a transformou em livros, em causas, em sabedoria. Em vez de canções, ela ofereceu força. Em vez de melodias, ela deu significado. O mundo uma vez a amou por sua voz, mas chegou a venerá-la por sua resiliência. Julie Andrews pode ter perdido sua voz, mas nesse silêncio encontrou algo igualmente poderoso, um espírito inabalável. Sua dor se tornou propósito, sua tragédia, um triunfo silencioso. E embora talvez nunca volte a alcançar aquelas notas altas, sua história continua voando alto. Porque no final, Julie Andrews não apenas cantou para o mundo, ela lhe ensinou o que significa sobreviver ao silêncio e se reerguer. O amor partido de uma superestrela. Embora o mundo muitas vezes se lembre de Julie Andrews como uma mulher de uma compostura inabalável e um encanto incandescente, por trás dessa elegância havia um coração marcado não apenas pelo silêncio, mas pelo amor. Um amor profundo, absorvente e, no final, dilacerante. A tragédia de perder sua voz foi devastadora, sim. Mas a dor emocional que vivia em silêncio em seu peito se estendia muito além da música. Era o tipo de dor que não ressoa em grandes auditórios, mas nos cantos tranquilos da memória, onde o amor uma vez floresceu e murchou lentamente. O primeiro grande amor de Julie, sua primeira âncora em um mundo caótico, foi Tony Walton, o garoto que ela conheceu com apenas 13 anos. Ele era 2 anos mais velho, um adolescente obcecado por teatro, de olhos amáveis e um caderno de esboços sempre na mão. Eles se conheceram durante uma pantomima de Natal em Londres. Julie era a estrela de Humpty Dumpty e Tony a observava da primeira fila, totalmente hipnotizado pela garota de tranças e uma voz que podia silenciar todo um auditório. Aquele momento fugaz se tornou a semente de um amor que um dia definiria sua juventude adulta. Anos de cartas, viagens noturnas de trem, sonhos compartilhados e paixão artística os levaram a se casar em 1959. Foi uma união de almas gêmeas. Ela, a estrela em ascensão dos palcos e da tela, ele, o designer visionário cujos cenários um dia adornariam os teatros mais icônicos do mundo. Em 1962, deram as boas-vindas a uma filha, Emma Catherine, a quem Julie chamaria mais tarde de o maior presente de sua vida. Por um tempo parecia um conto de fadas, dos que Julie poderia escrever para crianças. Uma casa bonita, risadas em jantares tardios, triunfos criativos compartilhados e a inebriante sensação de que haviam construído algo inquebrável. Mas até mesmo os contos de fadas podem desmoronar sob o peso da realidade. À medida que a estrela de Julie subia à estratosfera, Mary Poppins, A Noviça Rebelde, turnês de imprensa internacionais, Oscars, tapetes vermelhos, ela era puxada em todas as direções. As exigências da fama global eram implacáveis, deixando pouco espaço para a pausa, para a intimidade, para a presença. Tony, embora bem-sucedido por direito próprio, movia-se em um ritmo diferente. Seu mundo era mais tranquilo,
enraizado no detalhe artístico e no brilho dos bastidores. Lentamente, a harmonia que uma vez definiu seu amor foi substituída pela dissonância. O tempo juntos se tornou raro, as conversas breves e cansadas. Eles não estavam com raiva, não eram cruéis. Simplesmente estavam se distanciando. Éramos como barcos na noite, Julie refletiu uma vez, passando um pelo outro com amor, mas sem um porto para descansar. Em 1967, depois de quase uma década de casamento, eles se separaram em silêncio. Não houve escândalos públicos, nem manchetes sensacionalistas, apenas a lenta e dolorosa erosão de algo sagrado. Para Julie, não foi apenas um divórcio. Foi o colapso de um sonho em que ela havia acreditado com todo o seu coração. Pensou que o amor podia sobreviver a qualquer coisa, a distância, a ambição, o caos. Mas não pôde sobreviver à invisibilidade. Ela confessou uma vez que se afastar de Tony foi como abandonar uma versão de mim mesma que eu sempre havia prezado. A dor não era apenas por perder um parceiro. Era por perder o espelho que uma vez refletiu seu verdadeiro eu. Nos anos que se seguiram, ela lutou em particular, mesmo enquanto o mundo havia inabalável. Sob os vestidos de grife e as ovações, havia uma mulher que chorava em silêncio. Uma mãe solteira, uma alma em busca de clareza. Mergulhou na terapia, tentando entender as decisões que havia tomado e as consequências que acarretavam. Senti que havia falhado, ela admitiu em uma rara entrevista. Não apenas com ele, não apenas com Emma, mas comigo mesma. A culpa era implacável. Teria ela escolhido sua carreira em detrimento da conexão? Teria ela corrido demais, rápido demais, por tempo demais? Poderia tê-lo salvado se simplesmente tivesse parado? Mas não há respostas fáceis nas ruínas do amor. O legado de Julie Andrews no Coração Partido. Não há nada além de reflexão. E para Julie Andrews, essa reflexão se tornou parte de sua cura. Seu trabalho se tornou mais tranquilo, mais intencional. Ela se dedicou ferozmente a Emma, decidida a estar presente de uma forma que a fama a havia negado. Falava de Tony com gentileza nas entrevistas, nunca com amargura, apenas com gratidão, apenas com graça. Eles continuaram amigos. O amor deles se transformou, mas nunca se apagou. E talvez esse seja o maior legado de Julie, não apenas sua voz ou seus filmes, mas como ela lidou com o coração partido. Não com amargura, mas com beleza. Não enterrou a dor. Ela a honrou, aprendeu com ela e deixou que moldasse a mulher em que se tornaria. O refúgio inesperado. Então chegou Blake Edwards, um homem que ela não esperava em um momento que não havia planejado. Uma segunda chance para o amor não veio com um grande gesto romântico, mas de forma tranquila, quase cômica, quando eles se cruzaram na frente do escritório de um terapeuta. Duas almas exaustas que carregavam o peso de feridas passadas. Julie pelo lento desamor do divórcio e a perda de identidade, Blake por um casamento turbulento e sua batalha privada com demônios mentais. Nenhum dos dois buscava nada. E, no entanto, um no outro encontraram uma calma inexplicável. Não foram fogos de artifício, foi um refúgio. A conexão deles foi instantânea, mas o caminho que se seguiu não foi fácil. Blake, um brilhante cineasta, era também um homem atormentado por doenças crônicas e ondas de depressão profundas e implacáveis. Era espirituoso e carismático, mas vulnerável de uma forma que poucos viam. Julie, sempre serena e composta para o mundo, se encontrou sendo a mão firme a portas fechadas, a cuidadora, a âncora emocional, a guerreira silenciosa que sustentava uma vida que muitas vezes vacilava sob um peso invisível. Ele era minha rocha, ela costumava dizer, mas eu era sua âncora. Poucos entendiam o quão pesado era se manter firme para outra pessoa enquanto se carregavam as próprias rachaduras invisíveis. E ainda assim, eles resistiram por 41 anos.
Construíram uma vida costurada com a mesma quantidade de resiliência, criatividade e um amor ferozmente protetor. Eles colaboraram em filmes como Victor Victoria e That's Life, transformando a arte compartilhada em cura compartilhada. Seu lar, embora tocado pela escuridão, era cheio de risadas, livros, conversas animadas e uma sensação de pertencimento inabalável. Em meados dos anos 70, eles expandiram sua família, adotando 2 filhas do Vietnã, Amy e Joanna. Foi uma decisão audaciosa em uma época em que poucas celebridades falavam da adoção transnacional. Mas Julie abraçou a maternidade com uma devoção feroz. Sua família se tornou seu universo. E Blake, apesar de sua fragilidade emocional, continuou sendo a alma de tudo. A maior lição de amor e luto. Mas o amor, como a vida havia ensinado repetidamente, nunca é imune à perda. Em 2010, após anos de saúde debilitada, Blake Edwards faleceu por complicações de uma pneumonia. Julie esteve ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando no silêncio memórias que só eles haviam compartilhado. Sua partida não veio com drama ou espetáculo, veio com quietude, e deixou um vazio em seu mundo que nenhum aplauso poderia preencher. O silêncio que Blake deixou não foi como o que ela conheceu ao perder sua voz. Este silêncio era mais profundo, mais solitário. Era a ausência das conversas matinais, o som de sua risada diante de uma piada compartilhada, a força tranquila de ser conhecida sem palavras. Senti-me desenraizada, ela confessou anos depois, como uma árvore arrancada de suas raízes. A partir daquele momento, algo sutil mudou. Julie continuou a se apresentar ao mundo com graça, encanto e sabedoria. Mas aqueles que estavam mais próximos dela notaram. Seus sorrisos eram mais suaves, sua risada menos frequente. O brilho em seus olhos, que antes era brincalhão e travesso, agora abrigava uma dor distante, uma doçura nascida de uma tristeza longamente sustentada. Nas entrevistas, ela raramente mencionava a palavra solidão, mas podia ser ouvida nas pausas, no fôlego que ela tomava antes de mudar de assunto. Um jornalista se lembrou de tê-la visto perder o olhar pela janela durante uma entrevista, perdida por um segundo antes de dizer em voz baixa: "Nunca te abandona, mesmo quando a pessoa o faz. Torna-se parte dos seus ossos." Isso é o que acontece com o luto. Nem sempre ele grita. Às vezes, ele sussurra através de sua postura, de seus olhos, de seus silêncios. E Julie, a artista consumada de sempre, deixou sua dor viver ao seu lado, não escondida, mas tecida na tapeçaria da mulher em que ela havia se tornado. No ocaso de seus anos, ela não falava de romances de conto de fadas. Ela falava do amor real, complicado, doloroso, duradouro, aquele tipo de amor que te transforma, aquele tipo que fica mesmo depois que a pessoa se foi. Através de Blake, Julie Andrews aprendeu que o amor nem sempre é sobre grandes gestos ou finais perfeitos. Às vezes, é sobre ficar. Sobre ficar através da doença, através do desespero silencioso, através do lento desvanecimento da risada. E quando termina, é sobre se lembrar com gratidão em vez de amargura. Suas histórias de amor não foram ilusões cinematográficas. Foram verdades humanas, cruas, imperfeitas e, no entanto, ferozmente belas. E assim, na quietude que se seguiu à partida dele, ela se manteve digna, forte e sutilmente alterada para sempre. A última transformação de Julie Andrews. Não é mais a ingênua de olhos arregalados ou a soprano radiante, mas uma mulher que amou profundamente e perdeu com a mesma intensidade. Uma mulher que continua enraizada na memória, com um coração que ainda carrega cada nota, cada sussurro, cada carícia. Na serena quietude de seus últimos anos, depois que as ovações se calaram e as cortinas caíram há muito tempo, Julie Andrews não se retirou do mundo. Em silêncio, com uma dignidade extraordinária, ela redefiniu seu lugar nele. Agora,
Enquanto entra com graça na casa dos seus 90 anos, ela o faz não com a vaidade de uma estrela, mas com a força tranquila de uma mulher que resistiu à tempestade e escolheu, repetidamente, continuar de pé sob o sol. Para milhões, ela continua sendo a voz de Mary Poppins, o espírito de Maria von Trapp. Mas para quem a conhece mais intimamente, sua família, seus colaboradores mais próximos, as crianças que se aconchegam com seus livros, ela é algo muito mais profundo. Uma sobrevivente, uma sábia e uma força da natureza amável que nunca parou de criar, guiar e dar. Com um patrimônio estimado em 30 milhões de dólares em 2025, o estilo de vida de Julie é marcado pelo bom gosto e pela apreciação, nunca pelo excesso. Suas casas nunca foram troféus, mas santuários. Entre elas, West Lodge, em Wimbledon, continua sendo um dos símbolos mais requintados de seu sucesso inicial. Uma grande mansão vitoriana que Julie restaurou nos anos 60, transformando vários apartamentos em uma única residência majestosa. Sussurros de elegância, janelas arqueadas, pisos de carvalho originais, uma escada em espiral que parecia saída de um musical. Por um breve tempo, foi sua fortaleza. Outro capítulo precioso teve lugar na Chester Square, onde Julie e Blake Edwards organizavam saraus que brilhavam com um glamour sutil. Peter Sellers, Audrey Hepburn, Omar Sharif. No entanto, a verdadeira magia nunca foi a lista de convidados, mas o amor e a perspicácia que se trocavam à luz de velas. A coleção de automóveis de Julie era tão eclética e poética quanto ela. O Bentley S2 dos anos 60, elegante, equilibrado e atemporal, era um reflexo da Julie que o mundo adorava. O Lexus UX, que ela preferiu mais tarde na vida, prático, mais refinado, conta uma história de evolução, de enraizamento sem concessões. O mais sentimental de todos era um Pierce Arrow modelo 80, da década de 1920. Mais do que um carro, era uma lembrança de uma época que ela ajudou a imortalizar. Um aceno a uma era de ouro que ainda ressoa em seu legado. Mas o verdadeiro legado de Julie, agora mais do que nunca, reside em como ela escolhe viver. Longe das luzes de Hollywood, ela atua como diretora artística do Bay Street Theatre, em Nova York, emprestando sua visão e sua voz à próxima geração de artistas e narradores. Sua colaboração com a filha Emma Walton Hamilton se tornou um prolífico segundo ato, com mais de 30 livros infantis, muitos deles premiados e alguns profundamente pessoais. O vínculo delas não é apenas de mãe e filha, são coautoras, sonhadoras conjuntas, que criam histórias que refletem os mesmos valores que Julie sempre encarnou: empatia, imaginação e graça. Até sua voz, embora mais suave, envelhecida pelo tempo e pela dor, encontrou uma nova ressonância. A rainha Lillian em Shrek, a narradora em Bridgerton, até mesmo a voz da senhora Marina em Minions: The Rise of Gru. Em cada papel, sua cadência é calorosa, sábia, inabalável. Não se eleva como antes, mas continua a comover. E essa é Julie, em constante evolução, nunca desaparecendo. Hoje em dia, seus visitantes descrevem sua casa como um refúgio de paz, estantes repletas de livros, arranjos florais cuidadosamente selecionados, fotografias emolduradas de uma vida plenamente vivida, ecos das risadas de seus netos, o aroma de chá fresco e papel velho. Não é um santuário à fama, é um retrato vivo de uma mulher que abraçou cada fase da vida com autenticidade. Ela já não precisa da atenção do mundo. O que ela busca é presença, tempo com seus entes queridos, trabalho significativo, causas que importam. E continua a dar de forma discreta e humilde, sem necessidade de manchetes. Financia a pesquisa para a restauração das cordas vocais. Defende a alfabetização, a educação artística e a liderança feminina. Ela se apresenta não em tapetes vermelhos, mas em salas de aula, em teatros comunitários, nas páginas de livros dados a crianças que talvez nunca saibam que ela uma vez cantou para milhões.
Quando lhe perguntam como espera ser lembrada, Julie responde com a gentileza de alguém que não tem nada a provar. Com gentileza, e talvez tornando o dia de alguém um pouco mais brilhante. Este não é o epílogo de Julie Andrews. Este é o seu bis. Não com notas altas, mas com um propósito mais elevado. Não com o aplauso do mundo, mas com o impacto silencioso de uma vida bem vivida, bem lutada e que continua a se desdobrar. Ela não está se apagando, está brilhando. Com cada criança que descobre sua voz através de uma história. Com cada estudante que encontra coragem em um palco. Com cada alma que se lembra de seu sorriso em A Noviça Rebelde, ela continua. E talvez este seja seu maior triunfo de todos. Não os papéis que interpretou, mas a mulher em que se tornou. Não a perfeição da afinação, mas a perseverança do espírito. Julie Andrews se ergue hoje não apenas como uma lenda, mas como um testemunho vivo da graça após a glória, da resiliência após a ruína e do tipo de amor que ressoa muito depois que a cortina caiu, que a cortina caiu, que a cortina caiu, que a cortina caiu, que a cortina caiu.